Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Shabbat Tová. Hoje é o primeiro dia do calendário judaico, é o primeiro dia do mês 7. Que alegria, né? O Rosh Hashanah, que alegria. Dia das trombetas, Yom Teruah. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Evangelho do Dia, Escola do Senhor Jesus. Hoje é dia 7 de setembro, nossa data é terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. E 7 de setembro, dia da independência do Brasil. A minha mente vai lá na época da escola, Marisa, que a gente desenhava, lembra? Soldadinho, pintava Dom Pedro I no cavalinho, né? Que Deus abençoe nossa nação. Que Deus abençoe os professores do Brasil, que Deus abençoe as donas de casa do Brasil, as igrejas do Brasil, as indústrias do Brasil, e que Deus abençoe os nossos governantes, presidente da República, que Deus abençoe o judiciário, o legislativo, que o Brasil seja um país abençoado por Deus, amém? Que haja no Brasil crescimento econômico e distribuição de renda, que o Brasil seja um país abençoado e que no nome de Jesus nós vamos conseguir vencer esse novo inimigo que é a cepa delta, né, desse coronavírus. E que Deus venha abençoar a nossa nação, para que a gente possa ter muita bênção e paz em nome de Jesus. Mas dia da independência, né? A gente tem que dar o grito da dependência. Eu quero depender de Deus. Eu quero depender do Senhor. Amém? Hoje é terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Dia 7 de setembro. Nós contamos as semanas assim. Nós contamos o ano liturgicamente, pela liturgia da Igreja do Senhor. Como é bom essa caminhada espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor abençoe rica e abundantemente sua vida nessa terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor está nos dando e por essa noite que tivemos. O Senhor esteve conosco, cuidou da nossa vida, nos deu paz. Agora, Deus, venha falar conosco na Tua palavra, nos conduzir na Tua presença. Em nome de Jesus, que esse dia seja um dia de paz e de graça. Que possamos aproveitar esse feriado para orar mais, para estar mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, irmãos e irmãs. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí, Tereza Pereira, irmãs, né, Eliane. No feriado vocês acordaram cedo, hein? Olha aí, Marisa. No feriado estão aqui com o Evangelho do dia, né? Ana Beatriz, Gilmar. Que bênção, que bom. A gente está no feriado podendo nos submeter ao Evangelho de Jesus. Eusi, José Melo, Ivan Rosa, lá de Mauá, Ana Maria Matos, minha vizinha. Né, Ana Maria? Uma bênção do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar no nome do Senhor Jesus, então lendo o Evangelho. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Todos vocês, né? Eu não consigo ler o nome de todos, nem identificar direitinho pelo rosto, que aparece ali por causa dos meus olhos. Mas eu consigo ver alguns, como a Diná, Elonede, irmãos e irmãs. Um beijo para vocês. Vamos então ler 7 de setembro, terça-feira, da 23ª semana do Tempo Comum. É Lucas 6, do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar,
e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curado de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse evangelho, nesse dia tão especial. Terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Terça-feira, 7 de setembro, independência do Brasil. Terça-feira de Rosh Hashanah, de Yom Teruah, dia das trombetas. E nós aguardamos o dia que a trombeta vai tocar. E nós seremos arrebatados para viver a nossa pátria celeste. Aqui nós somos apenas peregrinos, mas um dia estaremos no céu contigo. Muito obrigado, Senhor, por essa data tão especial, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos e irmãs, esse texto me constrange, esse texto me motiva, esse evangelho me disciplina. A minha vida de oração é extremamente pobre. A minha vida de oração é pouca. Estou falando de mim. Jesus, sendo Deus encarnado, sendo o Verbo de Deus que veio ao mundo, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele tinha plena comunhão com o Pai. Ele tinha plenitude da divindade em si mesmo. Mas ainda assim, ele tinha necessidade de passar longas horas falando com o Pai. Amados irmãos e irmãs, Jesus tinha disciplina espiritual de subir sozinho no monte para passar longas orações com o Pai, conversa com o Pai, para buscar as estratégias que estavam no coração do Pai. O Evangelho de hoje fala da escolha dos discípulos. E antes de Jesus escolher os discípulos, ele passou a noite inteira em oração. Queridos irmãos e irmãs, como isso nos constrange, me constrange. Qual foi a última vez que eu passei sozinho uma noite em oração? Eu já passei várias noites inteiras em oração, mas nunca sozinho. Uma vez fiz uma vigília pascal com 6 pessoas, né, que foi maravilhoso. Eu e Isabel, a gente fazia vigília, né, de 10 horas a 6 horas da manhã, e era maravilhoso. Também no Castrioto, Urupá. Agora eu nunca fiz isso. Nunca tive essa disciplina. Falei, olha, hoje eu vou para ali passar a noite em oração. Se eu fizer isso, eu acho que eu vou dormir. Não é? Como Jesus tinha necessidade de orar. Como Jesus precisava de orar.
E eu, um mero comedor de arroz com feijão, não é? Tenho uma vida tão relaxada na oração. Oramos pouco. Nossa oração é pouco e pobre. Por isso que muitas vezes recebemos, não é, tanta pouca revelação de Deus. Precisamos orar mais. A oração é uma necessidade. A oração é uma urgência. E o Evangelho de Deus aponta a Jesus orando. O Evangelho de Jesus aponta o Senhor em vida de oração. Como eu disse ontem na meditação com a pastora Deise, a igreja do terceiro século, todos oravam meia-noite, todos. Inclusive o Tertuliano, ele dizia que um cristão não podia se casar com ímpio. Como o cristão iria acordar de madrugada para orar meia-noite se a esposa era ímpia? Como ele ia justificar acordar os filhos se a esposa era ímpia? Porque na igreja do terceiro século, todos os cristãos, todas as crianças eram acordadas meia-noite para orar. Como é nossa vida de oração? Interessante, irmãos e irmãs, que o versículo diz: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Passou a noite orando a Deus. Passou a noite buscando revelação de Deus. Passou a noite no seu encontro com Deus. Se Jesus tinha essa necessidade de orar, se Jesus tinha essa necessidade de buscar a direção do Pai, quanto mais eu, quanto mais nós. É interessante, irmãos e irmãs, que esse Evangelho fala isso. Jesus sobe, se retira para o monte sozinho. Fica no monte orando e ora a noite inteira. Ora a noite inteira. Muitas vezes o tempo que a gente gasta nas redes sociais, na televisão, pelo menos a gente podia tirar 15 minutos e doar. Olha, 15 minutos eu vou estar de joelho. 15 minutos eu vou acordar de madrugada para orar. Jesus, ele tinha prática da oração. O Evangelho está falando assim comigo hoje. Edson, o Senhor Jesus Cristo tinha prática da oração. E você? Você tem? O Evangelho está falando comigo assim, olha, Jesus passou a noite inteira orando. E você? Quantas horas você ora? Não é pelo muito falar, mas alguns minutos, algumas horas, alguns momentos, como é importante. Imagina passar a noite inteira adorando o Senhor, louvando a Deus. E por que Jesus passou a noite inteira orando? Conversando com o Pai, ouvindo, porque oração é diálogo, você deve orar e também ter momentos de silêncio para deixar o Espírito Santo e a palavra falar contigo. Por que ele foi ao monte? O versículo seguinte diz, o 11, o 13, né? E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos. Jesus tinha muitos discípulos, muitos. Esses muitos discípulos acompanhavam Jesus. Tanto é que o caminho de Emaús, os dois discípulos que Jesus vai atrás buscar, eles não são apóstolos, são discípulos. São discípulos, não é? Então Jesus, ele sempre foi acompanhado de muitos discípulos, não somente dos 12 apóstolos. Então ele chega junto aos seus discípulos, seus alunos e alunas.
A palavra discípulo no grego é aluno. Ele era o mestre que tinha os seus alunos. Ele vai até os seus discípulos, escolhe 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Então, do seu colégio de discípulos, 100 discípulos, 70 discípulos. Lembra quando ele envia 70 discípulos? Ele não tinha só 12, ele tinha muitos discípulos. Não é? Ele não escolhe 12 para serem discípulos. Isso é um erro. Alguém fala, não, Jesus tinha 12 discípulos. Não tinha 12 discípulos. Jesus tinha muitos discípulos. Pelo menos 70 discípulos. E na sua morte, 120 discípulos. Então Jesus tinha não só os 12. É interessante. Primeiro Jesus tinha muitos discípulos para depois escolher 12. Esses 12 eram oficiais, que ele deu o nome de apóstolos. Esse nome não foi inventado por Jesus, era um nome que já existia. No mundo grego, a palavra é enviado, aquele que é enviado para uma missão pelo mar, geralmente por navios, para fazer comércio, para comprar e vender seus produtos. São os enviados. Os apóstolos aqui são os enviados, não é? Por isso que a palavra apóstolo, que está no grego, no latim passou a ser a palavra missionário, não é? É interessante que nós, evangélicos, usamos a palavra do latim e os católicos usam a palavra dos gregos, a palavra grega, né? Eu acho bonito eles dizendo, qual o seu apostolado? Olha, o meu apostolado é esse, né? E a gente usa no latim. Qual a sua missão? Ah, meu chamado missionário é esse. Então, a palavra apostolado e a palavra missão ou missionário vem dessa raiz apóstolo. Apóstolo. Olha que coisa linda. Aquele que é enviado para uma missão específica. É verdade que quando Jesus envia os 70, ele está enviando os 70 como apóstolo, como uma missão. Mas esses 12 apóstolos aqui tinham um chamado muito especial. E eles são muito honrados por Deus, exceto Judas, que escolhe o caminho da traição. Mas tinha um discípulo que acompanhou Jesus, que ajudou muito Jesus, que era Matias, né? E Matias entra no colégio apostólico. E esses 12 apóstolos são muito especiais. São pessoas muito especiais. Tão especiais e tão honrados que no céu Jesus construiu, né, um lugar lindo para a igreja, uma cidade para a igreja. Então, uma verdadeira igreja, né? A Jerusalém desde do céu é uma igreja, né? É a casa da igreja. E ele colocou na porta dessa igreja, chamada Nova Jerusalém, o nome de cada apóstolo. Cada apóstolo tem uma porta dedicada a eles. É interessante isso, né? Porque eles foram muito honrados. A palavra honra muito Pedro, Tiago, Mateus, Tomé, João. Todos eles lá no céu, na Nova Jerusalém, o Senhor fez uma construção e colocou o nome deles na porta, né? E no fundamento colocou o nome dos 12 filhos de Jacó, mãe. Para ver que coisa linda, né? Então o Senhor está sempre honrando os seus filhos e suas filhas. Por isso que na história da igreja, até em Petrópolis, né? Petrópolis tem tinha uma igreja anglicana, São Estevão. Eu disse isso. Lá no Rio de Janeiro, em Gamboa, já disse aqui. Tinha a igreja metodista São João. Não de São João, mas a igreja metodista São João. Jesus honra esses apóstolos. E Jesus passa a noite inteira e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolo, que significa enviados, né? Aqueles que foram chamados para uma missão específica, missionários. Olha que lindo, né?
E aí, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas vai trazer o nome deles. Sempre Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Lembrando que Simão não foi o primeiro a ser chamado, né? Mas sempre na lista ele vem em primeiro lugar, né, Maria? Por causa da missão que Deus deu a ele. Ora, se vai levantar um grupo, tem que ser levantado um coordenador. Então parece que o coordenador dos apóstolos é Pedro, não é? Por 2 vezes, por 3 vezes, aliás, por 2 vezes acontece isso. Cesareia de Filipe, quando Pedro tem a revelação de Deus, e depois em Tabgha, quando Jesus ressuscitado fala para Pedro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então Pedro, no colégio dos apóstolos, ele passou a ser aquele que vai ser sempre o primeiro a ser mencionado e o principal ali dos apóstolos, coordenador dos apóstolos. Então Simão, a quem acrescentou o nome Pedro, e André, seu irmão, eram pescadores. E olha os seus sócios da pesca, Tiago e João, que também era irmão, né? Filipe e Bartolomeu. Lembrando que Bartolomeu era de Caná da Galileia, né? Mateus e Tomé, o querido Mateus que escreveu o Evangelho, e Tomé, muito querido. Outro Tiago, Tiago filho de Alfeu. Outro Simão, Simão chamado Zelote, não é? Zelote, é interessante como Deus chama, né? Porque o Zelote era um grupo extremo em Israel. Foram os Zelotes responsáveis pela destruição do ano 70 do templo, né? Eles tinham uma sícara, uma sícara, que era uma faca pequenininha que andava do lado para matar romanos. Por isso que eles eram chamados de sicários. Os zelotes eram chamados de sicários, né? E eles matavam romanos e publicanos que trabalhavam para os romanos. E agora você tem no grupo dos apóstolos um publicano que é Mateus e um sicário, mãe. um zelote, né? Um homem zelote, chamado Zelote, que era Simão, mas que se converteu. Amém? Quando você se converte, os rótulos caem, as nomenclaturas mudam, você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha, Tomé, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, não é? O Judas Tadeu, e Judas Iscariote, que se tornou traidor, né? Judas não foi escolhido para ser o traidor. Ele não foi um personagem. Olha, você vai ser escolhido e a sua cena, a sua fala, a sua atuação será trair Jesus. Hoje, quando a gente vai fazer uma peça na igreja de Jesus, a gente escolhe o Judas assim, ó, você vai trair Jesus. No caso aqui, Judas não foi escolhido para trair Jesus. Ele foi escolhido para ser um apóstolo, para ser enviado, para ter o seu nome na cidade santa também. Mas ele fez uma escolha. A escolha que ele fez foi se tornar um traidor, que não se arrepende. Enquanto a traição de Judas foi com 30 moedas, a traição de Pedro foi negar Jesus. E a traição dos apóstolos foi fugir. A princípio, todos fogem. Zacarias que profetiza isso, né? Ferirão o pastor, resolverem se dispersarão. Todos fogem. Depois, Pedro e João vão atrás para ver mais ou menos, e João permanece na cruz. Muito corajoso, né? Mas no Getsemane todo mundo foge, né? Todo mundo traiu. Contudo, Judas não se arrepende. Ele escolhe o caminho da traição, do roubo,
da malignidade, do pecado, e não se arrepende, né? Ele se torna traidor. O Evangelho diz, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Ele não era traidor. Ele não era, ele se tornou traidor. Com o tempo, ele deixou o ministério e passou a ser um traidor. A grande fraqueza de Judas era dinheiro. Ele queria dinheiro, queria que o seu dinheiro crescesse rápido ao ponto de agir de má fé. Ele roubava, ele era tesoureiro e botava a mão na bolsa, né? E ele traz Jesus pensando nessas moedas de prata. Ainda vendeu Jesus pelo preço de um escravo de canela grossa, que era o escravo ruim. Então, amados, Jesus não escolhe um traidor. Ele se tornou um traidor. Porque ele não foi para o caminho do arrependimento, né? A gente fica pensando a palavra salvação. Salvação, amado, não é uma carteirinha que eu tenho na mão que diz que eu vou para o céu. Salvação é uma ação de Deus no espírito humano. Então, se a pessoa aceitou Jesus e continua com uma vida de pecado, significa que ela não nasceu de novo. Ela não teve uma experiência de salvação. Não teve uma experiência de salvação. Ah, porque aquela pessoa está no pecado? Porque não teve uma experiência de salvação. A salvação não transformou o coração daquela pessoa. E é interessante, irmãos e irmãs, que o Judas se torna traidor. Ele não foi escolhido como um traidor. Ele se tornou um traidor. E o Evangelho diz, e descendo com eles do monte, né? Olha que coisa linda. Descendo desse monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontrava muitos discípulos seus e grande multidão do povo. Então você percebe? Jesus vai para o monte, quando desce para uma parte abaixo do monte, escolhe os apóstolos, quando desce mais um pouquinho do monte com os seus apóstolos, agora ele encontra discípulos e multidões. Jesus amava as multidões, multidões que vieram buscar cura divina. Mas no meio dessas multidões existiam discípulos, discípulos e multidões, né? Discípulos eram abençoados, multidões eram abençoadas. Discípulos seguiam Jesus, multidões só seguiam Jesus para serem abençoados. Discípulos se comprometiam com a causa do reino de Deus, cria que Jesus é o Messias. Multidão se comprometia com as suas necessidades. Aí eu faço uma pergunta, eu sou um nessa multidão ou eu sou discípulo? Não é? Porque o texto diz que ali tinha muita gente, discípulos e multidão. Quando Jesus vai entrar, não é, na cidade para ressuscitar o filho da viúva de Naim, da cidade de Naim, né? A Bíblia diz que entrou Jesus, os apóstolos, os discípulos e uma multidão. Não é com ele. Não é? A multidão quer cura, quer pão, quer milagre. Jesus não faz acepção de pessoas, ele abençoa todos. Mas existiam os discípulos que falaram, Senhor, nós queremos aprender contigo. Nós queremos ser curados, nós queremos ser libertos, nós queremos o sustento, mas nós queremos aprender contigo. Nós precisamos aprender contigo. Queremos te seguir para aprender. Coisa linda, né? E Jesus
ele escolhe 2 apóstolos para escrever o seu evangelho e 2 discípulos para escrever o evangelho. Os apóstolos é Mateus e João, os discípulos é Lucas e Marcos. Tá vendo, Marisa? Meio a meio. Então você tem apóstolos, você tem discípulos e você tem a multidão. A multidão quer a bênção, mas não quer ser discípulo. A multidão quer assistir o milagre, mas não quer trabalhar na obra. A multidão quer assistir um culto, mas não quer trabalhar no culto. Olha que coisa interessante. E aí, amados irmãos e irmãs, esse povo, essa multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, eram judeus. Do litoral de Tiro e Sidom, não eram judeus, gentios. Então, nesse povo que vai atrás de Jesus, tem judeus e tem gentios. Jesus não faz acepção de pessoas. Não faz. Não é? Jesus não faz. Ele trabalha com gratuidade. Você não vê nenhum versículo que ele diz assim, ó, se você me seguir, eu te curo. Não tem. Né? Ele cura o filho o servo do centurião em Cafarnaum, e nem o rosto do centurião ele vê. Talvez o centurião nunca tenha sido discípulo, mas Jesus acha a fé dele assim maravilhosa. Você tem muita fé. A maior fé que eu já vi em Israel é desse centurião, mais do que em Israel, né? E pelo que você vê lá, ele não foi discípulo. Jesus nunca falou assim, ó, se você for meu seguidor, eu vou te curar, hein? Se você for meu discípulo, eu te curo. Nunca fez isso. Jesus era movido por compaixão. Jesus é movido por compaixão. Ser discípulo é um privilégio. Ser discípulo é uma graça. Agora Jesus abençoa todos, não somente discípulos. Ele não faz acepção de pessoas. Se você tem aí do teu lado um budista, um espírita, um muçulmano, não é? Tantas religiões que existem, e as pessoas estão doentes, pode orar por ele em nome de Jesus. Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus vai curá-lo, vai abençoá-lo. Ele ainda vai sair falando bem de Jesus. Glória a Deus por isso, ele não faz acepção de pessoas. É verdade que a bênção total é a conversão, é a salvação, é o discipulado. Mas Jesus se move por compaixão. Jesus se move por compaixão. E a gente também precisa se mover por compaixão, não por números. Não, minha igreja tem que chegar a 100 membros. Então só vou orar se a pessoa se converter. Amado, não é assim. O reino de Deus não trabalha dessa forma. Não é uma competição estatística de um relatório da igreja no final do ano. Nós queremos ganhar muitas almas para Jesus. Queremos que muitas pessoas congreguem conosco. Mas a nossa motivação tem que ser compaixão e gratuidade. Para a gente ser um pouquinho parecido com Jesus. E menos parecido com Adão. Porque de vez em quando surge o espírito adâmico. Se a pessoa não vigiar, passa a ser um espírito adâmico, satânico, diabólico e infernal. Dessa forma. Então, irmã Juliane Mota e Silvia, aleluia, a Bíblia diz que vieram para ouvir. Olha que coisa. Eles vieram para ouvir. Tá vendo, Ana? Ouvir. Coisa linda, né? Eu venho para ouvir. E para serem curados das suas doenças. Não é? Venha ouvir o Evangelho. Venha ser curado das suas doenças. Isso é gratuidade. É o Jesus que se move por compaixão.
não se move por estatística, se move por compaixão. Aleluia! Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Pessoas endemoniadas, demônios se manifestavam e Jesus simplesmente expulsava. Eles eram curados. Existem doenças associadas a demônios. Jesus foi e curou. Repreendia. Né? Acho bonito, ó. Os atormentados por espíritos eram curados. Né? Esse atormentado por espíritos pode ser também pessoas doentes mentais. Tá vendo, Marisa? Pessoas com depressão, com doenças mentais, com transtornos mentais. Né? Jesus ia curava. Né? O que a medicina diz que não tem cura, Jesus ia curava. E todos da multidão, olha que lindo, gente, procurava tocar em Jesus. Tocar em Jesus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Procuravam tocar em Jesus. Nós queremos, Senhor, tocar no Senhor. Sônia, nós precisamos levar Jesus para as pessoas, para que as pessoas possam tocar em Jesus. E muitos que tocam em Jesus se transformam em discípulos, são salvos. Em Atos dos Apóstolos, 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas. Assim começa uma igreja que leva a compaixão de Jesus e salva as pessoas. As pessoas queriam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Jesus não curava alguns, ele curava a todos. Todos que tocavam em Jesus eram curados. Amado, o Evangelho começa, a perícope começa com Jesus orando e termina com Jesus tocando. Tá vendo, irmã Luzia, Juliane, Elba? Jesus é aquele que começa orando e termina tocando. Amado, que nós possamos ser mão de Jesus, boca de Jesus, pernas de Jesus, para que a gente também possa ir até as pessoas, tocar nas pessoas e abençoar as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Todos podem ser salvos, todos podem ser curados, todos podem ser alcançados por essa graça salvadora. Todos. Amados irmãos e irmãs, deixa o Senhor tocar, porque dele saía poder. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse Evangelho. Se necessário for, iremos ler mais uma vez, ouvir esse Evangelho mais uma vez, mas nós precisamos aprender contigo. Aprender o teu valor. O Senhor andava inspirando pessoas. O Senhor andava salvando pessoas, acolhendo judeus e gentios, discípulos e multidões. Senhor, nós queremos seguir o Senhor e desejamos ser assim. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe à luz dessa palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amado, agora nós vamos orar. A oração intercessória. Nessa oração intercessória, você vai falar assim: Senhor, toca em mim.
onde Jesus tem que tocar em você. Mostra um lugar onde Jesus tem que tocar. Senhor, toca na minha mente, toca no meu espírito, toca nas minhas disciplinas espirituais. Senhor, toca nessa dor que eu estou sentindo no coração, na minha hipertensão. Toca, Senhor, na minha saúde. Toca no meu caráter, na minha personalidade. Toca na minha família. A Bíblia diz que todos buscavam tocar em Jesus, porque de Jesus saía poder. E aqui é o inverso. Não é Jesus tocar em você, é você tocar em Jesus. Encoste em Jesus pela fé agora e receba a bênção para a sua vida. Vamos tocar por vidas, por corações, por pessoas que necessitam de cura divina e de graça. Hoje tem aniversariante, mano? Não? Hoje é dia 7 de setembro, hoje é Rosh Hashanah, né? O início do ano judaico também. Pedir para Deus tocar em cada judeu, para que conheçam Jesus como Senhor e Salvador. Pedir para Deus tocar no nosso Brasil, para que tenhamos um Brasil abençoado por Deus. Amém? Vamos orar por cada vida que está aqui. Coloque aí o nome de pessoas que você deseja que o Senhor venha tocar, que você quer tocar em Jesus por essas pessoas. Senhor, eu te agradeço por todos que estão aqui, essas 46 pessoas que estão assistindo ao vivo e aquelas que vão assistir depois ao vivo também, ou ao vivo gravado. Pai, nós queremos, ó Pai, pedir a Tua bênção. Tocamos no Senhor por esses nomes que estão escritos aqui. Cada nome que está escrito aqui, ó Pai, Deus amado, nos colocamos diante de Ti. Deus, eu tenho orado, Pai, pelos doentes da nossa igreja. Tenho pedido pelo Sosmar, pela Regina Helena, pela Marina. Tenho pedido a Deus humildemente, Pai, pela Moisete, pela Ivete, pela Luzia, pela Maria do João Batista, pelo irmão Davi, pela Silvia, Pai. Deus, tenho pedido pela Rafaela, nesse pós-cirúrgico da cesariana, e no cuidado das meninas, Senhor, que nasceram. Pai, nós temos pedido pelo Teu filho também, Evanil e Angélica, Pai. Deus, temos pedido pela Paulinha, pela Madalena, pelo Walter Galdino, Pai, continua internado, sua glicemia está alta, potássio também. Temos pedido a Deus, toque, Pai, nos enfermos. A Neuza, Senhor, que ontem foi ao hospital fazer exames. Tuas filhas Alice, Tereza Pereira, Lígia, Iris, Elonede. Deus, o Leobino, a Cleia, Mirna. Deus, a nossa irmã Luzia Mota, a Juliane, Pai, lá em Paraná, a Penha Gobi, Senhor. Deus, temos pedido, ó Deus, pela Leia Santos, Alcides, Pai, tantas pessoas que necessitam das nossas orações. O Senhor é aquele que está acolhendo esses nomes que estão sendo escritos agora. O Senhor está acolhendo cada situação, cada família, a família da Jane, da Rosane Rubim. Pai, cada vida, Senhor, da Diná, os pedidos, Senhor, da Elonede, Deus, da Eni, da Herodia. Pai amado, receba, Pai, cada pedido escrito nas Tuas mãos. Abençoe nossa família, eu peço a bênção sobre o Estevão, Lídia, Marisa, minha vida. A bênção sobre a obra da igreja, Senhor. A bênção sobre nossas vidas, Senhor, espiritual, financeira, relacional, nossa igreja, Pai. A igreja de Cristo na face da terra.
tenha misericórdia de nós. Senhor, nos ajude a fazer a tua vontade. Senhor, cuida da nossa vida. Sustenta a nossa vida. Perdoa a nossa vida. Pai amado, fazemos orações de ação de graças. Cada pessoa orando e dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E graças a Deus. Que você tenha um dia especial. Pastora Deise, muito obrigado, pastora, por ter me convidado ontem para o seu programa, foi lindo. Nancy de Oliveira, Deus dê a vocês um dia abençoado. Aproveite esse dia para descansar, para caminhar, para ver os ipês amarelos. Olha aí, aproveite esse dia para ter muita bênção do Senhor. Amém, Suzy, querida Denise, pastor Orlando. E outra coisa, querido, hoje, 19 horas, temos Orando a Palavra, hein? Tá bom? No Instagram, Metodista NF. Que o Senhor te abençoe rique e abundantemente. Seu dia seja lindo. Em nome de Jesus, querida Ana. Um beijo em vocês. Gabriela, Zé Mauro. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor.